O Senado aprovou um projeto onde as empresas não serão mais obrigadas a repassar 10% sobre o valor do FGTS ao governo federal em casos de demissões de funcionários. Os custos para demitir são altos. Uma empresa que tem um empregado com média de 3 salários mínimos. Por mês, ele vai recolher para esse empregado em torno de R$ 148, R$ 149 reais. Se esse empregado passar 12 meses nessa empresa, sem nenhum adicional, no final do ano ele vai ter em torno de R$ 1.780 reais. O governo estava recebendo em torno mais ou menos de 190, quase R$ 200 reais aí de benefício, né? Mas os gastos devem diminuir. A multa que antes era paga ao governo federal agora pode ser revestida em economia para empresários. O valor repassado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador é de 10% sobre o total do FGTS. Mas o Senado aprovou um projeto que dispensa essa obrigatoriedade. Isso porque o FAT está com saldo positivo de quase 6 bilhões de reais. O órgão distribui a arrecadação para investimentos em qualificação profissional e infraestrutura. O Senado vislumbra aí que tem um equilíbrio nas contas do governo. Logo, ele percebeu que existe uma arrecadação extra, então ele está fazendo com que o governo abra mão desse 10%, que na realidade não afeta o trabalhador. As empresas vão deixar de contribuir 10% pela contribuição na demissão e o trabalhador não vai perder nada na realidade. O projeto agora tramita na Câmara dos Deputados, em Brasília. A Justiça condenou 4 pessoas pela fraude do vestibular da UEA em 2008. Quem tem os detalhes é Amaral Augusto. Olá, Amaral. Pois é, Mariana, a primeira vara criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas sentenciou essa semana os 4 envolvidos na fraude. Regineide Souza Azevedo, Luciana Ramos da Silva, Kevin Campos Zaú e Marcelo Andrade Bonfim foram condenados, mas tiveram as penas convertidas em pagamento de multas e prestação de serviços à comunidade. Eles participaram em 2008 de uma fraude ao vestibular macro da Universidade do Estado do Amazonas, na cidade de Tefé. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Muito obrigada pelas suas informações, Amaral. Os magistrados brasileiros discutem em Manaus leis e projetos sobre o meio ambiente. Entre os avanços estão as alterações de alguns pontos do novo Código Florestal. O evento vai até amanhã. O tema está em pauta. Depois da Rio+20, 700 profissionais do direito debatem questões relacionadas ao meio ambiente aqui na capital. O primeiro Congresso Internacional de Magistrados sobre o tema começou na última quarta-feira e já apresenta resultados. Eu acho que o tema meio ambiente sempre foi muito discutido na magistratura. O problema que havia, e hoje menor dose ainda há, é o preconceito, que é, lamentavelmente, a pior das pestes que se pode ter e que um julgador não pode ter em absoluto. Entre os avanços conquistados pelo Judiciário são as alterações de alguns pontos do novo Código Florestal, autorizado pela presidente Dilma Rousseff. Nós queremos mesmo, porque meio ambiente não tem fronteira. Um tsunami muitas vezes atinge mais de um país. Um terremoto, furacão, o aquecimento global. Então, tentar haver essa composição entre a soberania de vários países e o direito fundamental de cada cidadão desse planeta é o grande desafio desse seminário. Na tarde de hoje, os participantes do Congresso plantaram uma muda em homenagem à juíza Patrícia Alcioli, assassinada há um ano. O evento vai até amanhã. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas divulgaram dados das queimadas na Amazônia brasileira. Aqui no estado, o número de áreas que estão com focos de incêndio impressiona. Já são quase 200 focos de incêndio em todo o Amazonas e os números ainda não estão fechados. E mais uma vez o sul do estado concentra o maior número de ocorrências. Manicoré, Novo Aripuanã e Humaitá são os municípios que mais fazem queimada de floresta. Essa semana, pesquisadores da SDS e do IPAAN sobrevoaram 8 municípios em 2 dias e avistaram mais de 80 focos de queimadas. A maioria ao redor das BRs 319, que liga Manaus a Humaitá,
e 230 a Transamazônica. Vimos também novas áreas de desmatamento que foram já apontadas pelo INPE e áreas que também não haviam sido apontadas, e também extração de madeira ilegal sendo movimentada na Transamazônica. E todos esses fatos agora são levantados, as imagens e as coordenadas geográficas, para que a gente possa, então, compor uma força-tarefa que inicia as ações de campo de repressão. Mesmo longe, esses focos de incêndio acabam prejudicando moradores da capital. É que a fumaça vinda lá do sul do Amazonas chega aqui em Manaus trazida pelos ventos e causa irritação nos olhos e problemas respiratórios. Manaus acaba sendo vítima, paga pelos municípios vizinhos, pelos municípios do sul do Amazonas e até mesmo pelos estados vizinhos. A fumaça que paira em cima da cidade de Manaus hoje não é uma fumaça provocada pela queima que ocorre dentro da cidade de Manaus. É um período de baixa umidade relativa do ar, e isso proporciona uma queima da biomassa, né, do vegetal, de maneira geral, muito mais rapidamente. Então, a gente orienta as pessoas que não façam a queimada do seu lixo, que deixe para o serviço de limpeza recolher. Não joguem bituca de cigarro acesa em vegetação seca, não faça fogueira porque o mato está seco, vou queimar isso aqui que vai melhorar o meu terreno. O Corpo de Bombeiros deve formar brigadas de incêndio no interior do Amazonas para atuar no combate às queimadas. A polícia encontrou na tarde de hoje uma metralhadora e uma pistola de uso exclusivo do Exército Brasileiro. As armas pertenciam a uma quadrilha presa na semana passada e estavam escondidas ao lado do terreno da Universidade Federal do Amazonas. As armas eram usadas por uma quadrilha para fazer assaltos na capital. A metralhadora 9mm e uma pistola 7,65 estavam escondidas nesse terreno na zona leste da cidade. Provável que eles tenham sido encurralados de alguma forma, estivesse receoso com alguma investigação da polícia e puseram essas armas lá, né, como uma maneira até de se proteger também. As armas foram encontradas após denúncia anônima neste matagal, dentro de uma mala, em uma cova rasa. O caso vinha sendo investigado desde abril. Segundo a polícia, elas pertenciam a uma quadrilha que já está presa. Apenas um integrante ainda está solto. A polícia trabalha em sigilo total para chegar até o último acusado. No local, a polícia também encontrou 33 munições e 3 balanças de precisão. Nenhum integrante da quadrilha teve o nome divulgado. Próximo bloco, o homem é acusado de ter assassinado o colega dentro de um motel aqui em Manaus. E mais, censo divulgado pelo IBGE aponta um crescimento de mais de 200% de indígenas em 2 décadas. Não saia daí que a gente volta já.